Em relação aos Estados Unidos, acho que, se não me engano, o enviado do Departamento de Estado foi o Jake Sullivan. Né? Jake Sullivan. Exatamente. Teve com ele também o Juan Gonçalves, que é o que é responsável pela América Latina. E eu não posso ter outra pergunta a não ser como vocês estão lidando com essa transição abrupta, né, do alinhamento com os Estados Unidos. Você foi um dos grandes artífices da época do Trump, inclusive sentou com ele, teve com ele no Salão Oval, e tinha um forte alinhamento do governo Bolsonaro com o governo Trump. Mas o Trump sempre se referia à visão de comércio exterior dele como a reciprocidade tem que imperar. A gente viu o Brasil aceitar a cota de etanol, que foi um aceno do Trump para o mercado interno. Aceitou a sobretaxa de vários produtos, como o aço, por exemplo. E essa reciprocidade se deu como? Como que o Brasil, de fato, se beneficiou do alinhamento imenso com o governo Trump? E como foi essa transição para o governo Biden? Porque o presidente chegou a falar em pólvora. E aí eu até publicamente reconheci que foi correta a postura do governo Bolsonaro em ser um dos últimos a aceitar o desfecho da eleição de 2020 nos Estados Unidos, porque vocês respeitaram o rito correto. Nesse sentido, estava certo. Mas e aí, como é que está hoje? Inclusive, seguindo um precedente anterior, que foi a disputa do Bush com o Gore. Eu mencionei isso aqui. Na Flórida, né? E o Fernando Henrique fez a mesma coisa, esperou. E na época não teve escândalo nenhum, mas agora teve. Mas aí suas perguntas são duas. Primeiro, o relacionamento com o Trump. De fato, teve ali, por exemplo, em um momento, a cota por etanol. Mas veja bem, essa cota por etanol era uma contrapartida para o ingresso do etanol brasileiro totalmente sem taxa nos Estados Unidos. Ou seja, a gente permitia que uma parcela entrasse aqui, mas, ao mesmo tempo, todo o nosso etanol entrava lá sem taxa nenhuma. Isso era o outro lado que não se falava. A questão do aço, eu lembro que até a última vez que eu estive aqui, eu mencionei isso, quando o Trump anunciou, essa coisa do aço, acho que foi uma pergunta do Sami, eu falei, mais ou menos daqui em uns 10 dias a gente vai sentar na mesa, o Trump só está dando o passo inicial para inaugurar uma negociação. As barreiras, né? Exato. E a gente vai avançar. E foi exatamente o que ocorreu. A gente teve uma ligação, o Brasil foi excluído à época da lista, depois com a pandemia e com a eleição isso voltou, mas a gente teve avanços muito significativos na área militar, na área de inovação, na área tecnológica e espacial. Você pegar, por exemplo, o que foi feito agora com a missão Artemis, o Brasil, o primeiro país do hemisfério sul a ingressar na próxima missão que vai levar um ser humano à Lua. E o Brasil vai fazer parte integral disso, com todos os benefícios. Leva o Adrilles, pelo amor de Deus, leva para sempre. Isso. Deixa em órbita. Esse é um lado. Então, a gente teve ganhos econômicos. Eu lembro que quando a gente estava iniciando o governo, se falava, por exemplo, muito que a nossa relação com os países árabes seria um desastre por causa da nossa aproximação com Israel. Hoje, a Liga Árabe é o nosso terceiro parceiro comercial no mundo. Isso se deve muito por esse trabalho feito em conjunto também com os Estados Unidos para pacificar o Oriente Médio e mudar o eixo do conflito ali. Então, os acordos de Abraão, o Brasil era sempre ali o segundo país fora do eixo do Oriente Médio e dos Estados Unidos, evidentemente, a assinar esses acordos e a contribuir com essa pacificação. Nosso relacionamento com os países, sobretudo do Golfo, hoje é o melhor possível. Isso tem nos rendido posições ali sucessivas, mesmo com a pandemia, dos países que recebem mais investimento direto estrangeiro, seja da Arábia Saudita, seja dos Emirados Árabes. Tem sido países que têm colaborado muito com a gente, por exemplo, para diversificar a origem dos nossos investimentos, não depender só da China, não depender só dos países tradicionais que investiam no Brasil. Então, isso tudo foi muito positivo, inclusive com as sinalizações em relação ao OCDE e tudo mais. Agora... Que peta isso? Não posso deixar de perguntar. A OCDE, porque foi tratado com grande alarde, com a possibilidade de ingressar ao OCDE, mas ficou pelo caminho? Como é que tá? Não, tá muito bem. Eu acho que, inclusive, com o governo Biden isso vai melhorar, porque o Trump tinha uma visão dele próprio, uma convicção de que a OCDE, como uma organização internacional, não devia se expandir dentro daquela visão antiglobalista dele. Mas agora com o Biden não, ele tem interesse em ancorar os países dentro daqueles princípios, daquelas boas práticas que a OCDE defende. Então isso está avançando e aí eu entro na sua pergunta sobre a transição. Isso. No começo foi um pouco conturbado, você tinha evidentemente ali uma base política democrata nos Estados Unidos que tinha muita dificuldade de aceitar e compreender o governo brasileiro, sobretudo porque eles sempre analisavam o governo brasileiro pelo prisma do seu par nos Estados Unidos. Não, esse cara é o Trump dos trópicos. Então, se ele é o Trump dos trópicos, ele é nosso inimigo, porque o Trump é nosso inimigo aqui dentro. Mas pouco a pouco a gente foi fazendo um trabalho. O Emílio citou aqui o Al Gore. Hoje ele é o responsável pelas negociações climáticas. Então, eu participei, junto com o ministro Ernesto na época, com o ministro Salles na época, de conversas com o Al Gore para a gente tentar pacificar aquele que era o maior drama na relação, que era a questão ambiental. Das tartarugas, lembra das tartarugas? Não, e a coisa avançou. Ele foi humilde, eu reconheço
reconheço isso, ele foi muito humilde. Ele falou, eu estou fora da mesa de negociação há um tempo, vocês sabem o que está rolando, mas eu preciso entender a posição de vocês. A gente explicou a posição, isso nos rendeu mais tarde elogios públicos feitos pelo próprio Al Gore, que é uma figura ali mais à esquerda no Partido Democrata. Isso depois, o Kerry também. Depois, conforme as coisas foram caminhando, a gente teve aí uma série de visitas de alto nível. Então, começou com o diretor-geral da CIA. Por que diretor-geral da CIA? Porque é o cara que está olhando a relação pelo prisma geopolítico, que é onde tem a proximidade maior. Bom, a gente tem interesses comuns. A arena da geopolítica claramente coloca Brasil e Estados Unidos nesse momento, mas politicamente a coisa está meio distante. Então, manda o cara para lá, manda ele ver como estão as coisas, conversa com o pessoal que está formulando política, vê se tem esse ruído todo que a imprensa está criando, e ele constatou que não. Então, passado esse passo, veio agora o Jake Sullivan, que é o conselheiro de Segurança Nacional, ou seja, uma autoridade ainda maior. E o próximo passo é ou o secretário de Estado, ou talvez uma reunião entre Biden e Bolsonaro, que deve ocorrer talvez já no mês que vem.